Olá, pessoal. Nós estamos aqui para trazer algumas informações, contribuindo para o nosso autoconhecimento, né, a nossa ampliação de consciência. Então, sempre informações, o conhecimento contribui para que a gente siga nessa jornada, né, do autoconhecimento e facilita para a gente. Então, é sempre bom. A gente trouxe esse material de uma apresentação de um estudo do Greg Braden e que eu achei super interessante. A gente achou o assunto bem interessante e a gente resolveu compartilhar aqui com vocês. É isso, pessoal. A gente vai tentar trazer um pouquinho desse nosso pitaco, desse nosso olhar, né, sob a ótica do autoconhecimento. E nós somos muito fãs do Greg, e aí a gente achou tão interessante esse tema que ele trouxe que a gente resolveu compartilhar com vocês. Então, nós vamos trazer aí algumas imagens e vamos bater um papo sobre o assunto que a gente está trazendo. Bom, então vamos lá, começando a. Compartilhar tela. Ok. Então, a questão é essa, né? Se o nosso DNA ele é divino ou é simplesmente, né, um resultado de uma evolução natural do ser humano. Então, a questão do Greg foi essa, fazer esse tipo de pesquisa. Então, vamos trazer aqui um pouquinho das informações que a própria ciência hoje já tem estudos, né? E tem algumas evidências algumas coisas que eles não conseguem explicar, né? E não sei se tem muito interesse também em explicar. E então, com relação ao que a gente vai trazer, a gente não está questionando, né, se a teoria da evolução que o Darwin trouxe, se isso é real ou não, não é desacreditando isso, porque ela realmente ela é obedecida em praticamente todo o reino animal. Só quando chega nos seres humanos que existe aí um lapso que ela não consegue explicar. O que tem sido trazido, né, pela própria ciência é que há 200 mil anos atrás, algo aconteceu na evolução do ser humano. E o nosso DNA, desde então, ele não evoluiu, ele simplesmente parece que nesse período, nesse tempo, ele apareceu totalmente diferente dos que seriam os nossos ancestrais. E daí, desde essa época, biologicamente, nós não mudamos. O que aconteceu nesse período é que nós evoluímos, mas a nossa consciência evoluiu, mas a nossa biologia, ela se manteve durante esse tempo todo. Houve essa mudança abrupta e depois ela se manteve. O que acontece é que quando a ciência começou a chegar nesse tipo de informação foi quando houve tecnologia para extrair o DNA dos fósseis que eram encontrados. Eles foram comparar o nosso DNA com o DNA que seriam os nossos ancestrais, como o homem de Neandertal, que diziam que a gente poderia ter evoluído dele. Eles perceberam que não, que ali nós não fomos uma evolução do homem de Neandertal. Na verdade, nós convivemos com o homem de Neandertal durante um período da história. Então, nós não podemos ter evoluído dele sempre que nós convivemos com ele. Tanto é que falam que no norte da Europa existem pessoas que têm herança genética do homem de Neandertal, porque houve, inclusive, relacionamento entre os seres humanos e esses seres, né? O homem de Neandertal. Então, o que mostra nas pesquisas da ciência é que houveram algumas mutações no nosso DNA e que assim, não são mutações que podem ser explicadas por uma circunstâncias naturais, né, uma evolução natural, não causariam, não gerariam esse tipo de alteração,
E com essas mudanças, principalmente nos cromossomos 2 e 6 nosso, ele gerou um aumento de 50% no tamanho do nosso cérebro, então aumentando a nossa capacidade, né, de cerebral, e também adquirimos a capacidade da fala mais complexa e de cantar. Então, foi uma evolução que se a gente vê, por exemplo, os gorilas, né, os que seriam, até um tempo atrás, faziam a gente acreditar que nós tínhamos evoluído deles, e eles não têm essa capacidade, né? E nesse período todo que se passou. Então, é isso que chamou a atenção, e a ciência já sabe disso, eles chegaram nessas conclusões, mas não sabem explicar o porquê, e, sei lá, talvez não estejam tão interessados, porque vai ter que desdizer tudo que foi dito até agora. É como se tivesse havido uma lacuna de tempo, né, Mari? E nessa lacuna de tempo tem essa evolução que traz toda essa percepção que você está nos dizendo aí, não é? Sim, é o que eles chamavam de elo perdido, né? Que faltava no elo, na corrente da evolução um elo entre Uhum, o que seria o nosso ancestral, que é o conhecido, foram encontrados fósseis e tal, e o Homo sapiens, somos uhum. nós, né? Nós já somos um pouco mais à frente, nós somos sapiens sapiens. E aí faltava no meio algo que conectasse esses dois, né? Nós com esses seres são os últimos que foram encontrados. E aí, então, a ciência hoje chegou à conclusão que não existe esse elo. Na verdade, ali, por algum motivo, aconteceu essa mudança abrupta ali no Sim, nosso DNA. Vamos avançando. Tá, então, como eu falei, né, já que naturalmente não se explica essa mudança, os cientistas questionaram, então, o que aconteceu? Uma intervenção para gerar a mudança no nosso DNA, e aí o Greg Braden, ele falou, então, se houve uma intervenção, ele começou a questionar que todo mundo que produz uma obra assina embaixo da obra, né? Se produz alguma coisa e todo mundo assina. Então ele falou, então eu vou tentar buscar a assinatura do autor dessa mudança que aconteceu no nosso DNA. E aí ele começou a buscar, mas como que eu vou encontrar isso, né? No próprio DNA tá esse registro. E como que isso é possível? Aí, em 2007, os cientistas japoneses, eles fizeram uma pesquisa e eles registraram no DNA de bactérias uma informação lá, e aí eles usam bactérias porque, como bactérias têm uma reprodução, né, rápida, né, então usam bactérias que se reproduzem rapidamente porque você consegue acessar muitas gerações em pouco tempo. E aí o que eles viram é que depois de centenas de gerações, a informação que eles tinha sido colocada ali naquele DNA, ela continuava lá. Então, o DNA ele é um carregador de informação. É possível, então, existir o registro ali no DNA de alguma informação, né, que pudesse trazer esse esclarecimento. E aí, então, ele começou a pensar como que ele poderia chegar nisso. E ele começou a pesquisar a relação do DNA com idiomas antigos, né? Com os idiomas que são os idiomas de raiz, né? Que geraram todos os idiomas que nós usamos isso. E aí, então, ele começou a pesquisar em relação ao cuneiforme, né, que é o mais antigo, ao sânscrito antigo, ao árabe, que é usado até hoje, e o hebraico, que também ainda continua sendo usado. Então, como todos os idiomas, sempre existe uma relação entre as letras com números.
Isso existe. Inclusive, tem uma ciência que estuda isso, que chama gematria. Então, ele faz esse estudo da relação numérica entre as letras e os números. E aí, para que você considere que é válida a relação, existem 32 regras para você considerar que aquilo realmente é uma relação numérica com o idioma, com o alfabeto, né, daquele idioma, e você considerar que isso é real, que realmente existe essa relação. E Então, ele ele faz, fez. inclusive, uma relação com a tabela periódica, né, Mari? Que ele Sim, vai trazendo essa ligação, dessa decodificação, como se fosse decodificar o DNA com aquela numeração. Ele faz uma relação com essa tabela periódica para a gente entender um pouco mais o que é que ele está querendo dizer, não é isso? é isso. Ele usa, que ele fala, começa a pegar os constituintes da nossa célula e ver todos os números que são relacionados, por exemplo, o hidrogênio, que é um constituinte normal da nossa célula. Todos os números, ele tem massa atômica, número atômico, tem outros números lá de valência, tem vários números que são relacionados a cada um dos elementos. Então, ele começou a pesquisar cada um desses números fazendo essa relação e usando a gematria para identificar o que era válido. Mas isso assim, um estudo absurdo, né? Porque na época que ele começou, ele ficou 20 anos estudando sobre isso. Sim. Não existia nem computador direito, né? O conhecimento sobre o nosso DNA também não se sabia tanto. Daí, com o tempo, veio o projeto Genoma, que estudou o nosso DNA. Aí começou a sair todo o sequenciamento em computadores, em programas que poderiam ser acessados. E aí, com isso, ele conseguiu aprofundar esse estudo e chegar a conclusões, né? E o que ele viu é que o DNA, existem muitas informações e elas vão se mantendo ali em camadas, né? Então, ele começou pela camada mais superficial, que ele até comparou, que falou que o nosso genoma ele poderia ser comparado com uma biblioteca. E os cromossomos que existem nesse genoma seriam os livros, e os genes, as frases e os parágrafos, né? E o DNA está nos genes. Então, ele falou que dentro do genoma existem várias camadas de informação. E ele falou que ele buscou essa informação que ele estava buscando, estava na primeira camada, que ele comparou como se fosse a introdução do livro. Então, aí ele chegou à conclusão de que realmente existia uma relação entre os nossos constituintes, a massa atômica dos nossos constituintes das células, de todas as nossas células, com esses quatro idiomas. Então, a relação ela existiu entre os quatro idiomas, confirmando que realmente existia uma informação que estava gravada ali dentro do nosso DNA. E o e aí o que é então que essa mensagem foi revelada, ela existia mesmo. E nos quatro idiomas era a mesma mensagem. Então essa mensagem respondia: quem somos? E ali estava a mensagem que apareceu lá com essa relação. Deus eterno dentro do corpo. Então, é aquilo que a gente vive ouvindo, né? Que somos deuses realmente, nós temos o potencial do Deus em nós, Esse estudo né? é de um impacto tão profundo, porque decodificar a primeira camada do nosso DNA em outras línguas, né, primárias, e chegar à mesma conclusão em todas elas de que a frase ali, quem somos nós? Deus eterno dentro do corpo. Isso é de um impacto muito, muito profundo, porque dá a dimensão da nossa capacidade de acreditarmos do quão possível é nós transformarmos tudo na nossa vida.
porque nós temos essa capacidade. Então, é como se a gente, entendendo isso, retomasse o nosso poder que estava submerso, porque não tínhamos nenhuma informação de que tínhamos todo esse poder e essa capacidade, e é como se nesse momento a gente se sentisse muito poderoso, né? Porque com Deus dentro do corpo, nós somos invencíveis. Sim. E aí vem a questão, né, da gente perguntar por que que eles esconderam isso de nós, né? Por que que isso foi por tanto tempo omitido e de todas as formas, né, tentaram evitar que nós conseguíssemos acessar essa informação? Porque que eles falam, como nós somos fruto de uma intervenção intencional que deixou a sua assinatura ali. Então, olha o impacto disso, né? E queriam que nós soubéssemos Sim. quem fez isso, né? De onde veio essa alteração que foi imposta dentro do nosso DNA, que nos tornou diferentes, muito diferentes do que éramos até então, né? E que aí quando a gente descobre esse potencial, como a Valéria falou, que a gente tem, a gente pode mudar a forma de lidar com as coisas, porque a gente sai daquela história que querem fazer a gente acreditar que a gente é pequenininho, que a gente não consegue nada, que a gente é limitado, né? Que a gente nós somos réis mortais, seres que desprezíveis até, que, que, que falam. Então, a hora que a gente entende que a gente tem esse potencial divino dentro da gente, e a gente pode mudar a forma de olhar para as coisas e tentar acessar esse nosso potencial que existe ali. É uma questão da gente ir em busca disso, né? Então, é uma coisa que eu achei muito impactante, essa informação. E tendo assim um olhar terapêutico para essa informação, a gente precisa entender definitivamente que, ao tomar conhecimento disso, não precisamos mais esperar que um fator externo resolva ou modifique a nossa vida. Nós podemos fazer tudo através de nós mesmos. Então a gente sai principalmente do vitimismo de ficar ali na espera ou achar que somos vítimas de todas as circunstâncias, quando na verdade as rédeas da vida estão em nossas mãos. E nós somos os seres 100% responsável para gerar a mudança que nós tanto buscamos. Sim. E aí, não satisfeitos, né, com isso trabalhando no processo contínuo de evitar que a gente consiga desenvolver esse nosso potencial, acessar isso, né, ter a confiança de que isso existe em Uhum. nós. Ultimamente, o que que eles vêm tentando impor e implantar? O transhumanismo, que é o desenvolvimento das inteligências artificiais, né, dos chips cerebrais, de terapias genéticas, e na verdade, querer nos afastar do nosso corpo, porque para a gente acessar esse nosso potencial, nós precisamos do nosso corpo biológico, é só através dele, porque o nosso DNA está no nosso corpo, em cada uma das nossas células. Para a gente acessar esse nosso potencial, que está disponível no campo morfogenético, é através do DNA, funciona como antenas que nos conectam com esse campo, e onde existem todas as informações ali disponíveis. E aí, então, o que que eles querem fazer? Nos afastar do nosso corpo biológico. A hora que eles querem implantar um monte de tecnologia em nós, para nos tornarmos meio androides, né? Meio ser humano, meio robozinho, para que afastar, porque tirar essa nossa capacidade de acesso a essas informações que estão aí disponíveis, conforme o nosso processo evolutivo vai avançando, nossa evolução consciencial, né? Que é através da evolução consciencial que a gente vai conseguindo a conectar, né? Acessar essas informações que estão ali disponíveis. Basta
a gente conseguir se desenvolver para chegar nisso, né? Não, e tendo em vista também, né, Mari, que nós temos essa assinatura no nosso DNA, essa intervenção divina, qualquer coisa que impeça essa comunicação, ela vai impedir que a nossa consciência se expanda, né? Porque o nosso corpo biológico, ele tem total condição, como você estava dizendo, de buscar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa cura, para a nossa autocura. Quando existe alguma coisa que interfira nessa comunicação, com esse código divino que está no nosso DNA, eu já não vou conseguir ter a expansão da minha mente através daquilo que eu já possuo dentro, né? Que é Deus. Então, Sim. é para desvirtuar mesmo, assim, é uma forma de nós nos desconectarmos com a nossa grandeza, com a nossa divindade dentro de nós. Então, porque eles vêm com essa proposta dizendo que através dessa tecnologia nós seremos mais rápidos e mais eficientes nos desconectando das emoções, porque, né, dizendo como se isso atrapalhasse o processo, o fato Sim. da gente ter isso, né? E aí que então que mostra assim que tudo que a gente faz pode ser substituído por uma máquina. Então, é tirar o nosso poder mesmo, né? Através Uhum. disso. Então, é isso, quando eles querendo que a gente nos fazer acreditar que a gente pode ser descartado, que uma máquina nos substitui com vantagens, inclusive, né? Pelo que eles querem fazer, trazer e fazer a gente acreditar. E aí, quando a gente ouve esse tipo de coisa, é só a gente olhar para os nossos trilhões de células. Em cada uma das nossas células existe essa mensagem ali, que é o Deus eterno dentro do nosso corpo. Então, diante dessa armações, dessa manipulação que estão tentando fazer agora para nos desconectar, nos afastar do nosso corpo biológico e dessa forma impedir que a gente entre nesse processo de ampliação e de entendimento do potencial que nós somos. Então, é só a gente pensar em cada uma das nossas células existe isso. Está lá a sementinha. É como a semente de uma árvore, que enquanto ela é só semente, é só semente. Mas ali existe o potencial da árvore. A hora que você planta a semente, no futuro ela vai ser a árvore, aquela pequena semente. E é isso a gente tem em cada uma das nossas células. E o Greg, ele traz muita informação do estado de coerência, né? E ele diz que tudo aquilo que a gente precisa está dentro do nosso coração, que ele é o nosso GPS espiritual. E para acessar esse GPS, eu preciso ter a minha intuição muito aguçada e, em consequência disso, as minhas emoções. Porque é de acordo com aquilo que eu sinto que eu vou conseguir fazer as escolhas. Então, se a minha luzinha vermelha do coração acende para determinada situação onde eu preciso fazer uma escolha, um desafio, se ela me desequilibra, se ela me dá uma sensação de que eu não estou muito confortável com aquilo, eu preciso entender que aquele não é o meu caminho. E aí eu preciso buscar o que é que me traz a paz. Mas como é que eu vou decidir para fazer essas escolhas se eu não acessar as minhas emoções? Então, quando algo tenta me mostrar que eu não preciso, que eu posso me desconectar da minha emoção, eu estou indo para outro caminho. Eu estou indo para o caminho onde eu me desconecto totalmente desse ser divino, em essência, que nós somos, porque nós somos capazes, através dessa escuta do nosso coração, de saber exatamente todas as escolhas, fazer exatamente todas as escolhas benéficas para nós. Então, tornarmos esses super-humanos não é o caminho para fazermos as boas escolhas, aquelas que vão nos levar para a iluminação da consciência, que é para lá que a gente está tentando ir nesse momento. Opa! Então, né, o que nós somos, essa mudança que aconteceu há 200 mil anos atrás, foi uma hibridização, né, de hominídeos. Então, os primatas que existiam aqui na época,
Eles, seres mais evoluídos que vieram de fora do planeta, com um conhecimento maior, com todo o potencial que eram considerados deuses, né? Eles se hibridizaram com esses seres. E foi essa hibridização que deu esse salto no nosso DNA, porque é a participação do DNA deles no nosso que gerou essa mudança que existe. Essa foi a interferência que aconteceu ali, que a ciência não consegue Explicar. dizer, né, explicar, porque não foi, né, porque envolve outras coisas que têm sido escondidas, até em livros apócrifos, né, que são livros que foram omitidos da literatura, tanto da Bíblia como da literatura que foi divulgada, né, por muito tempo, esses livros estavam escondidos. De um tempo para cá, eles começaram a aparecer. E tem vários livros que trazem citam essa passagem, essa situação da hibridização mesmo dos humanos, desses seres deuses, né, seres altamente evoluídos com os primatas, e cada um explicando da sua forma, dentro da sua forma de ver. Então, no livro de Enoque, que é um desses livros que tá, tem sido muito falado sobre o livro de Enoque, é um livro que é mais complexo de entender, mas é todo simbólico, como a Bíblia, como esses livros antigos eram, né? Lá tem uma passagem que diz que os anjos do céu que vieram para observar e proteger os seres aqui do planeta, eles se apaixonaram pelos hominídeos que existiam aqui e começaram a procriar com eles. Então, seriam esses deuses que Uhum. eles colocam como anjos do céu, que desceram para estar aqui, para observar, para até usufruir das coisas do planeta, né? Explorar o planeta, mas eles se encantaram pelos seres humanos, nos seres naquela época não, que não eram os humanos, que existiam aqui, ainda eram meio primatas, e começaram a procriar e gerou essa evolução no nosso DNA. Então, se a gente pensar que nós somos mais do que uma sorte evolutiva, né? Que às vezes, de acordo com as combinações genéticas que vão acontecendo no processo evolutivo, vai e chama como sorte evolutiva, né? Você pode ter bons resultados ou resultados não tão bons com as combinações genéticas que podem acontecer. Então, nós demos muito certo, não por sorte evolutiva, nós fomos criados para nós sermos quem nós somos. Nós fomos criados por seres, por deuses, por seres mais poderosos, para sermos quem nós somos, com o nosso potencial, um potencial muito grande que tem sido omitido de nós e tentado nos fazer não enxergar, né? Nos Uhum. cegar para essa informação. Então, aí o que existe desde desses milhares de anos atrás e até da presença de outros seres aqui no planeta, na verdade é uma batalha entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra. E essa é uma batalha muito antiga, que vem lá dos primórdios, não só do planeta Terra, de outros planetas dentro da nossa galáxia, inclusive, que é essa coisa da luz contra a sombra, né, da disputa para se manter no poder, principalmente da sombra, que sempre luta pelo poder, né? E só que hoje em dia, se a gente observar, essa batalha, ela está muito clara diante dos nossos olhos. É só a gente prestar atenção nas coisas que vêm acontecendo e a gente consegue perceber o quanto isso é evidente hoje para a gente. Então, essa batalha é sobre o quê? Eles batalham por tudo, por nossos pensamentos. Eles querem determinar o que nós precisamos pensar, como interpretar os acontecimentos que estão existindo. Então, vem uma série de narrativas para tentar nos manipular e nos manter, né, dentro dessa limitação
do nosso potencial, né? Então, eles acabam implantando crenças que a gente, para a gente fazer a gente acreditar que nós somos limitados, que a gente não pode isso, não pode aquilo. Isso acontece nas escolas, nos livros, no que nos dizem, nos meios de comunicação, músicas, né? Tem filmes, tem de todas as formas eles tentam implantar em nós esse tipo de crença, que é a forma como eles querem que a gente pense. Então, inventando, mentindo, omitindo, os meios não importam. O que importa é eles conseguirem o objetivo deles, que é nos manter limitados. E E eu sempre digo que quando a gente não conhece a história, estamos fadados a repeti-la. Essa luta do bem contra o mal, ela existe desde toda a criação. A única diferença agora é que nós estamos nos apropriando de informações das quais a gente não tinha acesso. Ao entendermos que somos livres e libertos, e podemos pensar através da nossa consciência, podemos agir de acordo com o que sentimos através do nosso coração, nós podemos fazer novas escolhas e essas escolhas nos levam para outros caminhos, gerando a mudança que a gente tanto quis. A única coisa que nos impede de nos apropriarmos de quem somos em essência, nos impede de sermos livres, é o medo. Então, o que eles mais utilizam hoje para nos manipular e continuar nos tornando refém é o medo. Então, olhar para isso hoje e entender que o medo é apenas uma manipulação, que ele não é real, nós nos sentimos mais fortalecidos para não mais cairmos nessas ciladas, né? É mais ou menos isso, né, Mari? A gente não tem como falar assim muito abertamente sobre esse assunto, mas a gente vai dando esses pitacos, né? Para trazer um pouco desse entendimento aí que a gente quer passar. não, e esse o controle através do medo é a ferramenta principal deles mesmo, né? Eu coloquei aqui, o medo é a ilusão que eles implantam na sociedade. Uhum. Então, eles vão trazendo situações para gerar medo, porque pessoas com medo são mais facilmente controláveis. Então, a principal ferramenta de controle é essa, é o medo. Então, eles vão, na sociedade, eles vão trazendo situações para gerar o medo, né? E também para gerar distrações. E distrações que assim, que daí a hora que a gente está distraído por uma situação, aquela situação que eles usam, guerras. Então, para eles não tem problema gerar guerra entre nações, implantar pandemias, né? Disseminando vírus ou bactérias, ou às vezes até armas químicas também que eles usam, gerando um colapso financeiro, um colapso social, né? Destruindo o conceito de família que existe. Então, tudo isso são distrações que são usadas, porque a hora que a gente está ali preocupada e se distraindo com essas coisas que vão sendo é, jogadas em cima da gente, você não tem tempo, você se afasta de olhar para você mesmo, para o nosso, a gente, para o nosso interior. Então, essa é a distração, isso sempre foi usado. E se você começar a prestar atenção, você percebe que é quando eles jogam uma determinada distração. Quando as pessoas começam a meio que se desligar daquilo e não dar mais importância, em seguida vem uma outra. E se eles não têm uma outra nova para usar, eles pegam alguma mais antiga lá, que estava meio esquecida, e mexe em alguma coisa ali e traz aquilo de novo, para manter isso vivo entre as pessoas. Então, é só uma questão da gente prestar atenção e você consegue observar claramente a forma de manipulação que existe hoje em dia e sempre existiu. Hoje, na verdade, a gente tem condições de enxergar isso. Até um Uhum. tempo atrás, pouquíssimas pessoas conseguiam ver. Ter essa percepção, né? Sim.
Então, como nosso poder, na verdade, é o da divindade. Já que a gente tem esse potencial do Deus em nós, então a gente tem esse potencial, a divindade existe em nós. E só que para que a gente possa expressar todo esse potencial, nós precisamos do nosso corpo humano, como eu já disse lá, e por isso que eles estão querendo nos desligar, nos afastar do nosso corpo biológico. Então, quando a gente vai olhar, como eu já disse, para a nossa biologia, a única forma da gente acessar a divindade, que é através do DNA, dessas antenas do DNA, é através do nosso corpo, porque isso está nas nossas células. Então, a gente começa a entender o porquê dessa questão do transhumanismo agora. Porque como a gente vem num processo de começar a olhar para essas coisas, né? E tem muitas pessoas que têm despertado e conseguem hoje em dia perceber o que está sendo, todo o processo que vem acontecendo, então precisaram o quê? Então agora tem que afastar eles do corpo humano, porque aí eles não perdem a capacidade de gerar isso, como a Valéria falou, né? Esse nosso potencial de conseguir ampliar a consciência a partir do momento que você se desconecta de emoções do nosso corpo, porque a gente perde a nossa humanidade através dessa tecnologia que existe aí. Eu estava vendo que falaram que existem alguns questionamentos, né? Por que essa tecnologia, se deve ou não deve ser desenvolvida, o impacto disso na sociedade, na vida das pessoas. Aí que o Greg trouxe é que quando você vai questionar isso para os tecnólogos, para as pessoas que estão desenvolvendo isso, eles simplesmente eles não, essa questão moral, para eles não interessa. Eles simplesmente eles são pagos para avançar tecnologicamente. O que vai acontecer depois, aí é com a gente. É o ser Sim. humano que vai ter Eles não medem o impacto que isso vai causar, né? Eles estão apenas focados na tecnologia, né? E aí entramos nós com esse discernimento de entender isso, né? Até que ponto eu vou permitir que a minha divindade seja, de alguma forma, manipulada ou suprimida, né? Então, a ampliação da consciência, ela vai fazer com que você possa ter a confiança e a coragem de se posicionar. O seu corpo é o seu templo. E não permitir que nada ali que você sinta ou intua, né, que vem através da sua intuição, de que alguma coisa vai modificar aquilo que você já conquistou, né, que é essa união com a sua essência, entender quem você é. Então, qualquer coisa que te afaste disso é questionável, né? Mas somos livres para fazer essas perguntas, até mesmo para o nosso corpo, quando a gente cria essa intimidade com ele, né? Quando a gente vai criando esse relacionamento conosco. A gente vai entendendo quem a gente vai entendendo a linguagem do nosso corpo e a gente vai perguntando para o nosso corpo porque ele responde. Ele tem essa capacidade. Então, quanto mais nós nos reaproximarmos dessa essência divina que somos, mais a gente consegue ter essa conversa. E mais rápido a gente entende o que é benéfico ou não para mim. Então, eu não vou ali sendo conduzido pela maré. Eu sou livre e faço escolhas benéficas para mim. Então, que a divindade é a nossa parte mais antiga, ela é atemporal, ela existe antes de nós, né? Porque ela foi trazida para o nosso DNA. E aí é dessa, né, dessa nossa parte que vem toda a nossa criatividade, a nossa intuição, a nossa imaginação, que é o que nos diferencia nas outras formas de vida, porque se Uhum. as outras formas de vida não têm essa capacidade que nós temos. Então, isso está lá, está na nossa divindade, nessa nossa estrutura, né? No nosso DNA.
e, o, e as limitações que às vezes a gente se autoimpõe, porque nos fazem acreditar naquelas limitações. Então, a gente também produz isso, né, em nós mesmos, porque nos fazem acreditar naquilo e a gente acaba, né, trazendo isso para a nossa realidade, porque é a gente que produz a nossa realidade. Então, essa nossa divindade, ele é o poder de transcender as limitações que nós percebemos. Então, tornando-nos maiores dos que né, diante de todas as situações que se apresentam. Então, mesmo diante das formas de manipulação, se a gente começa a se conectar e entender esse processo todo, a gente consegue começar a virar o jogo, né? E como que a gente pode, né, porque sair desse processo de ganha e perde, porque essa batalha, sempre ensinaram a gente que para um ganhar, outro tem que perder, né? E necessariamente precisa ser assim. Então a gente não precisa ganhar. Na verdade, o que o Greg fala é que nós podemos triunfar sobre isso. E como que nós podemos triunfar sobre isso? Vivendo a nossa melhor versão, né? Nos tornando melhores, desenvolvendo esse potencial. Nos apropriando de quem somos em essência, né? Porque isso nos torna absolutamente fortes. Sim, sim. Então, esse aprimoramento da nossa versão, então, é trazer o quê? É ter mais consciência do que nós pensamos, dos que nós sentimos, das nossas reações diante da situação, é autoconhecimento, né? Aprimorando a nossa percepção de nós mesmos. Então, é a gente começar a se observar e melhorar essa percepção de quem somos e entender melhor como a gente funciona, porque a hora que a gente entende isso, a gente consegue ir mudando a nossa realidade, porque a nossa realidade somos nós que criamos, através da forma que a gente pensa, que a gente age, que a gente lida com as situações. Eu coloquei uma frase aqui, que é do Dr. Joe Dispenza, que é a combinação de mente e corpo, pensamento e sentimentos também parece influenciar a matéria, e é assim que você cria a realidade. Então é isso. A hora que a gente consegue mudar questões nossas interiores, na verdade a gente influencia o externo. Então a gente influencia a realidade que se apresenta diante de nós. Sim. Então, E aí eu digo que em nenhum momento negligenciar aquilo que a gente sente. Hoje, eu acho que fica muito claro quando a gente sente algo que não está em paz em determinada situação, resolução, em algum desafio. É, é olhar para isso e entender que esse corpo que não está se sentindo em paz está querendo dizer algo. E ao dizer algo, eu preciso escutá-lo. Porque é somente através dessa escuta da intuição que eu vou conseguir gerar a paz e a mudança que eu tanto busco. E nunca, de nenhuma forma, se identificar com o caos externo. Porque quando eu estou em paz internamente, eu olho para o caos externo, eu vejo que tem toda uma manipulação acontecendo ali, mas eu consigo de alguma forma preservar a minha paz interna. Esta é uma forma de triunfar também, né, Mari? sim. Então é isso, quando a gente consegue mudar, né, um sentimento, um pensamento, nós podemos, a gente começa a observar que ocorrem mudanças no na nossa realidade, no nosso exterior. Então, e começando a observar esses resultados que a gente consegue através dessas mudanças, a gente vai gerando o aprendizado para ir sabendo como lidar diante das próximas situações. Então, a gente conseguir observar situações que nos causam medo, para a gente conseguir neutralizar essa ferramenta de controle, que é a principal ferramenta de controle sobre nós, né? Observar a forma como eles tentam jogar situações para a gente também se limitar.
Então, é autoconhecimento mesmo, a gente conseguir se observar, melhorar a percepção de nós mesmos. E aí, através disso, mudando a forma de lidar diante das situações. Vamos lá. É isso? Então, Ah, tá. oi. Então, e assim, volta nessa, o que a gente pode fazer para a gente conseguir ir fazendo essas mudanças, né? Que tudo no nosso universo ele emite luz e informação, e nós também. Isso gera um campo, que é esse campo morfogenético que existe à nossa volta, né? E tudo isso não influencia nós e todos os outros, influencia o ambiente todo. Então, quando várias pessoas começam a conseguir fazer essas pequenas mudanças, isso acaba mudando num plano muito maior. Então, pequenas contribuições, que é como pequenas gotas que formam um volume grande de água, né? Então, é através disso, mudança de cada um de nós. Então, a contribuição de cada um de nós é importante para gerar essa mudança que a gente quer na sociedade, né? No plano mais amplo. Então, o que eles fazem a gente viver no modo de sobrevivência. Então, a gente está o tempo todo, eles querem que você fique lutando pelo que comer, onde morar, né, para pagar as contas. Então, praticamente o que se passa para a gente é que a gente nasceu para isso, para vir aqui viver o dia a dia do jeito da melhor maneira que for possível e pagar aí as contas e pensar em como sobreviver e como conseguir, para conseguir mais esse é um processo que é implantado na gente e isso gera no nosso organismo um processo de estresse, viver nesse modo de sobrevivência gera o processo de estresse. E aí existem hormônios que são liberados pelo nosso corpo por causa desse processo, e quando esses hormônios são liberados, eles, sugam a energia desse campo. Então, por isso que a hora que a gente consegue mudar essa nossa percepção e ter mais tranquilidade diante das situações e entender tudo que está ali em jogo, a forma como eles tentam nos manipular, você consegue mudar a química do corpo, porque é aquela coisa, aconteceu uma situação que te impactou, que te estressou, tal. Aí, conforme a gente vai avançando no processo, tudo bem, às vezes você vai e se abala com aquilo, mas aí quanto menos tempo a gente ficar nessa situação e a gente conseguir entender que aquilo faz parte do processo e tá bom, tá, vamos lidar, vamos não sei o que lá, e tentar sair daquela forma de alimentar a situação, e sim a gente entrar num modo de tentar entender e superar aquilo com o nosso poder que a gente tem, então esse campo ele vai deixar de encolher e ele vai se expandir, Porque porque esse quanto modo mais de sobre, sem querer é, te cortar, esse modo de sobrevivência é como se a gente, o do estresse, é como se a gente estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Então a gente gasta toda a energia, a gente não vai para lugar nenhum e ao término estamos exaustos, né? E é como você falou, esses hormônios que são liberados, eles causam 1.200 reações químicas no nosso corpo, de toxina, né? Isso, em algum momento, se eu me mantiver por um longo período nesse movimento, isso vai cristalizar o meu corpo e formar doenças, trazendo doenças, né? A minha emoção, ela já está tão cansada, tão estressada, que ela vai cristalizar. E isso vai trazer para o meu corpo físico as doenças que a gente já sabe aí, todas elas quais são. Inclusive, o estresse hoje é uma das causas desse número enorme de doenças cardíacas.
Então é isso, né? A gente conseguir melhorar isso para a gente ter mais controle do que a gente está emitindo, Uhum. né? Porque a gente consegue ter essa percepção até mesmo de expansão e de retração no nosso corpo, às vezes, diante das situações. E é isso, mais luz, mais vida, né? Ou a retração, né? Que é o encolhimento, e mais densidade, menos energia vital. Então, é todo essa gente trazer esse entendimento para superar, para se tornar essa a nossa melhor versão mesmo, tá tudo na nossa mão. É claro que é a batalha, né? Às vezes a gente está aí, está sendo bombardeado pelas situações, pela manipulação, pelas distrações que estão sendo jogadas, mas aí a gente, tendo um entendimento, fica mais fácil da gente lidar com tudo isso. E é isso, pessoal. A gente trouxe esse assunto hoje e a gente gostaria muito que vocês interagissem conosco, né? Diz aí nos comentários o que é que vocês acharam. Pode sugerir assuntos para a gente trazer aqui para uma próxima live. E a gente fica bem feliz, né, Mari, com essa interação, porque são tantos assuntos e é importante até que a gente saiba o que é que vocês estão querendo ouvir, né? Onde estão as maiores dúvidas? Então, interage um pouquinho aqui com a gente que a gente vai ficar bem feliz. Não é isso, É, dona da Mari? gente, é isso, da gente entender se o que a gente está trazendo está contribuindo de alguma forma, né? Contribuindo de Porque às alguma vezes para forma. a gente acha que isso é importante, é interessante, mas às vezes existem outras questões que vocês gostariam que se a gente tiver condição de trazer né, aprofundar um pouco, a gente está aqui aberto e interessado em aprender mais. E podem deixar dúvidas aí, se de repente surgirem, tá? A gente fica muito Sim, feliz de ter tido esse espaço com vocês. Em algum momento a gente retorna com novos assuntos. Então, um ok. beijo na alma de todo mundo, né, Mari? Um beijo e obrigada aí pela atenção, pessoal. Beijo.